Alô você, meu querido irmão, alô você, minha querida irmã, muito bom dia na paz do Senhor Jesus Cristo. Estamos entrando nesta manhã de segunda-feira com mais uma edição do seu programa Saudosa Lembrança. E eu te convido desde já para não mudar de sintonia, não mudar de frequência, continuar conosco, porque nesta manhã temos muitos hinos, belíssimas canções a serem tocadas aqui dentro do nosso programa, e eu tenho certeza que Deus usará uma dessas músicas para falar com você. Bem como também teremos explanação da palavra do Senhor nosso Deus. Portanto, não mude de frequência, não mude de canal, né? Não mude aí de aplicativo. Fique conosco, porque até às 8h30 da matina estaremos aqui levando a boa música e também a palavra de Deus. E já nesse início de programa, nesta manhã maravilhosa de segunda-feira, eu quero abraçar e cumprimentar o meu amigo, meu irmão, o seu Edilto, o seu Edilto, esposo da irmã Cléris, pai do meu irmão Felipe, tá bom? Que tá ligado nesta manhã na nossa sintonia, na nossa frequência ali na Padre Carvalho, tá? E a você também que está ligado conosco no nosso aplicativo, nosso muito obrigado por sua sintonia. A você que está conosco também na 87,9, nosso muito obrigado. Fique conosco, como já disse, nesta manhã, Deus tem uma palavra ao seu coração. E essa primeira canção do nosso programa, faremos um oferecimento especial ao seu Edilto, tá ligado conosco, e a irmã Terezinha, também aí na Oásis de Deus, que estão ligadinhos conosco na nossa programação, nesta manhã de segunda-feira. Muito bem, estamos de volta nessa manhã de segunda-feira com mais um programa Saudosa Lembrança. E nesse programa quero abraçar e cumprimentar a você que está nos acompanhando em qualquer parte da nossa grande Bacabal e região, tá? A você sintonizado conosco nos interiores da nossa cidade, do nosso município, onde chega o alcance da nossa emissora, nosso muito obrigado por suas frequência, por sua sintonia, né? Como é o caso dos meus irmãos aí no Mata Fome, numa Barrigudinha, tá certo? Como é o caso dos irmãos aí na Mata da Ana, como é o caso dos irmãos na Capoeira, tá certo? E a você, todos que estão ligados conosco em qualquer parte da nossa grande Bacabal região, nosso muito obrigado por sua sintonia, obrigado por sua participação aqui dentro do nosso programa, como é o caso do meu querido amigo Elias Celular. Não existe outro similar, ao vivo e a cores do Brasil, tá? Ele está ali localizado na Rua do Mercado da Vila São João, tá bom? Um abraço ao meu amigo Elias Celular, ligado conosco nesta manhã de segunda-feira. Nosso muito obrigado por sua audiência, espero que você tenha tido um bom final de semana, que esteja tudo bem com a tua casa, com a tua família, tá bom? Mandar um abraço especial para ele, o grande Leomar Gomes, né? Que está sintonizado com a gente aí no Pantanal, Santos Dumont, divisa com o Pantanal, meu amigo Leomar Gomes, está de férias, né, Léo? Férias. Leomarzão está de férias, rapaz. Então está em casa ouvindo o nosso programa, tá certo? Quero mandar um abraço também para o nosso amigo Valdir Oliveira, da Igreja Batista, que está também ouvindo a nossa programação, tá? Ele mora ali na rua Travessa Luiz Domingues. Nosso muito obrigado ao meu amigo da Valdir Oliveira, também ligado na nossa programação nesta manhã de segunda-feira. E aí eu vou mandar um abraço rapidinho aqui também para o meu grande amigo, meu irmão José Moura e sua irmã Graça Moura, que também está ouvindo o programa lá na Vila da Paz. Nosso muito obrigado mesmo por sua sintonia e por sua companhia. Agora está ligado com a gente da terra do Tio Sam. Rapaz, olha aqui que coisa. Manda um alô aí para a prima, né, que está ligado lá nos Estados Unidos. Rapaz, irmã Edileuza, terra do Tio Sam, terra do Donald Trump. Um abraço da turma boa ligado com a gente aí nesse país maravilhoso que é os Estados Unidos da América, tá bom? Um abraço.
nesta manhã de segunda-feira. Também ligado com a gente, bem aqui perto de nós, bem aqui. Depois de ir nos Estados Unidos, eu volto bem aqui para a vila, para o Santa Clara, e abraçar o Cosmo, o irmão Cosmo, tá bom? Junto com ele está a irmã Cleide na nossa programação, ligado com a gente na nossa programação, está a irmã Cleides também aí, a nossa coordenadora da EBD, aí na Maranata, tá bom? Um abraço ao Cosmo, aí no Santa Clara, tá bom? Um abraço, vamos de música, Leonardo, dentro do nosso programa, e essa música especial são para esses irmãos ligados com a gente, para Edileuza, na terra do tio Sam, tá certo? Para o irmão José Moura e Graça Moura, aí também na Vila da Paz, e para o meu amigo Valdir, aí na rua Travessa Luiz Domingo, e para ele o grande Elias Celular. Muito bem, estamos de volta com mais um bloco do nosso programa Saudosa Lembrança dessa manhã de segunda-feira, tá certo? Queremos abraçar a todos os nossos amigos ligados com a gente, tá? Como, por exemplo, a irmã aqui na Rua da Assembleia de Deus, rapaz, deu um branco agora o nome da irmã, a irmã Deusa, a irmã Deusa, isso, ela lembrou aqui, irmã Deusa, tá certo? Irmã Deusa ligado com a gente nessa manhã de segunda-feira, a sua mamãe, a irmã Francisca Bonifácio, isso, irmã Francisca Bonifácio, ligado conosco. E com ela, a Deusa, sua vizinha, tá? Irmã Deusinha, ligado com a gente, a irmã Deusa, tá certo? Ligado com a gente aqui na Rua da Assembleia de Deus, e a sua mamãe, a irmã Francisca Bonifácio. Nosso muito obrigado por sua audiência, obrigado por sua participação aqui dentro do nosso programa Saudosa Lembrança, nesta manhã de segunda-feira. Eu quero abraçar ainda a minha querida irmã Gorete, sintonizado com a gente aí no Calçadão, irmã Gorete aí no Calçadão, tá certo? Ligado conosco nesta manhã de segunda-feira. Um abraço, irmã Gorete, que Deus abençoe grandemente a sua casa, a sua vida e a sua família, e que te vá tudo bem, tá bom? E que tenha uma semana abençoada em nome de Jesus, tá? Ligado com a gente está também irmã Edna, bom dia na paz do Senhor, irmã Edna, aí na Terra do Sol, está ligado na nossa sintonia. Nosso muito obrigado, tá bom? E porque também não abraçar a irmã Edna, eu vou bem aqui na Castelo Branco, e abraço a irmã Mocinha, tá bom? E o irmão Manuel, ligado com a gente aí no Madre Rosa, na Castelo Branco. Um abraço nessa manhã de segunda-feira. E abraçar também nesta manhã de segunda-feira o meu irmão Francisco, a irmã Elisa e a irmã Elizabeth. Ambos residem aí no bairro Areial. Se congregam aí na congregação Monte das Oliveiras, tá bom? Então um abraço ao irmão Francisco, só dando um repeteco. Um abraço ao irmão Francisco, irmã Elizabeth, tá certo? Sua filha, e a irmã Elisa, sua esposa, nesta manhã de segunda-feira, tá bom? Quero abraçar e cumprimentar também a você que está sintonizado conosco, mas não, porventura não mandou aqui a sua mensagem, mas está ligado com a gente, como é o caso da irmã Essi, aí na congregação Monte Gerezim, tá? Irmã Essi também, que não perde um só programa. E junto com a irmã Essi está o Araújo Costa. O Araújo Costa também sintonizado conosco nesta manhã de segunda-feira, aí no Almiro Paiva, tá bom? Nosso muito obrigado mesmo por sua audiência aqui dentro do nosso programa, tá bom? E ainda dentro, aí pertinho do Almiro Paiva, quero abraçar no bairro da Areia, a irmã Maria José. Maria José ligado conosco, está na Rua 2, né? Na Rua 2 aí no bairro da Areia, ligado com a gente nesta manhã de segunda-feira. Um abraço à irmã Maria José, um abraço à irmã Glória, um abraço ao irmão Carlito, que também estão sintonizados conosco. E essa música que meu amigo Leonardo vai tocar aqui na nossa berlinda musical de hoje é um oferecimento especial para toda essa gente boa que aqui já mencionamos dentro do nosso programa nesta manhã de segunda-feira. Bom dia, na paz do Senhor Jesus.
Muito bem. Depois dessa belíssima canção, estamos retornando com mais um bloco do nosso programa Saudosa Lembrança, nesta manhã de segunda-feira, tá certo? Queremos abraçar a você ligado conosco em qualquer parte da nossa grande Bacabal e região, tá certo? Como é o caso do meu irmão Ribamar, irmão Ribamar em Canabrava, que está retransmitindo o nosso programa nesta manhã de segunda-feira, através da sua voz, tá bom? Além do irmão Ribamar e Canabrava, tem outras pessoas amigas que também retransmitem o nosso programa, tá? Mas quero abraçar nesse momento todos os ouvintes aí do irmão Ribamar, na sua voz aí no município, em Canabrava, município de Água Doce. Um abraço, irmão Ribamar. Vou também abraçar na voz aí, irmão, na voz Serra dos Montes, tá certo? Também nosso irmão que retransmite o programa aí, irmão Adriano, me parece, que retransmite o nosso programa aí em Serra dos Montes, município de onde é lá o município, Léo, que eu esqueci agora? Serra dos Montes, município de quem? Paulo Ramos, rapaz, o município de Paulo Ramos parece. Um abraço aí no Serra dos Montes, tá bom, o irmão Adriano que retransmite o nosso programa, tá bom? Retransmite também nosso programa esta manhã, segunda-feira, meu irmão, o pastor Gilberto, aí no município de Bacabal, aqui em Bom Lugar não, rapaz, Bom Princípio, Bom Princípio, meu querido amigo Gilberto, também retransmite o nosso programa na sua voz, também na sua voz retransmite o Júnior, o irmão Marcos e a irmã que eu esqueci agora o nome, Elinalmiro Paiva, né? Também tem uma voz que transmite o nosso programa. Marcos, Júnior, aí no final da Djalma Dutra, aí próximo ao Matadouro Público, tá? Os ouvintes aí, os funcionários do Matadouro Público nesse momento estão nos acompanhando e ouvindo a nossa programação nesta manhã de segunda-feira, tá bom? Um abraço aos nossos ouvintes das nossas vozes, né? Que retransmite o nosso programa. E a você que está ouvindo o nosso programa em qualquer parte da nossa grande Bacabal, por qualquer meio de comunicação, seja pelo rádio, seja pelo aplicativo, seja pelas vozes, seja por alguém que ligou o seu rádio e botou sua caixinha de som no volume mais alto aí para alcançar o seu vizinho, tá? Nosso muito obrigado mesmo por sua participação aqui dentro do nosso programa nesta manhã de segunda-feira, tá bom? Vamos de música, Léo, e eu volto já com uma palavra de Deus aos nossos corações, tá bom? Depois dessa música, traremos uma rápida mensagem de Deus para a sua vida nesta manhã de segunda-feira. Muito bem, voltando nesta oportunidade, queremos ler um texto sagrado para nossa reflexão. Se você estiver em casa nesse momento, quiser nos acompanhar nessa leitura bíblica, eu te convido a abrir a vossa Bíblia no Novo Testamento, na Epístola do Tiago, capítulo 4, versículo 1 em diante, que nos diz, verso 1, de onde vêm as guerras, as pelejas entre vós? Tiago faz uma pergunta. Porventura vem disto a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam. Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreeis, e nada tendes, porque não pedistes. Pedistes e não recebeis, porque pedistes mal, para gastartes em vossos deleitos. Adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo constitui-se o inimigo de Deus. Ou cuideis vós em que vão dizer as Escrituras, o Espírito em nós habita, tem ciúmes. Antes da maior graça, portanto, diz, Deus resiste aos soberbos, dá, porém, graça aos humildes. Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Verso 8, chegai-vos a Deus, e ele vos chegará a vós. Limpai as vossas mãos, pecadores, e vos duplos ânimo,
purificai o coração, senti as vossas misérias, e lamentai, e chorai, converta-se o vosso riso em pranto, e o vosso gozo em tristeza. Verso 11, humilhai-vos perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Glória a Deus. Queridos irmãos, temos lido até o versículo de número 10, nesta manhã de segunda-feira, um texto bem forte, né? O texto de Tiago aqui exortando claramente aos irmãos, tá certo? E esse texto, com certeza, é um texto que traz bastante informações preciosas para que nós possamos estar resistindo às paixões humanas, né? O texto, Tiago começa perguntando: de onde vêm as guerras e as pelejas entre vós? Porventura não vem disto, a saber, dos vossos deleites, e que os vossos membros guerreiam? Queridos irmãos, o servo de Deus, ele precisa, nós como servos de Deus, precisamos estar orando e vigiando para não se deixar dominar pelas paixões carnais, não é? E Jesus nos instrui claramente, ele diz primeiro, vigiai e orai, porque a importância da vigilância, né? Para que nós não caiamos nessas paixões humanas. Porque, queridos irmãos, nós ainda estamos neste mundo, neste corpo mortal, neste corpo que está sujeito a estas paixões, não é? E o apóstolo aqui nesse capítulo, precisamente nesse capítulo 4, ele faz essa exortação, né? Ele nos exorta, né? Ele exorta a mim e a você para não cedermos às paixões humanas. E mãe, como é que eu faço? Meu querido, é bem facinho. É só entregar sua vida, mortificar a carne. E esse processo de mortificação da carne não é uma coisa momentânea, não, e muito menos passageira. Essa mortificação da carne é uma coisa que vai nos acompanhar durante toda a nossa vida. Durante toda a nossa existência aqui na terra, nós temos que a cada manhã mortificar, deixar na cruz de Cristo essas paixões infâmias, esses desejos carnais que ainda está em nós, né? Uma frase que foi bastante citada no Congresso de Lutero, quando foi se batizar, ele pensou que o velho homem havia morrido nas águas do batismo, mas ele descobriu que o infeliz sabia nadar. Então, esta é mais um exemplo, né, da necessidade que nós temos de todas as manhãs estar mortificando a nossa carne. Porque, queridos, as paixões humanas, as quais se caracterizam principalmente pelos nossos desejos egoístas, sabe, desejo de reconhecimento, de apego às concupiscências da carne, essa é uma inclinação natural do espírito humano, tá certo? É natural que o espírito humano, esses prazeres, ele se opõe a Deus, não é? Se opõe a Deus, esses desejos, esses prazeres pecaminosos. Porém, queridos e queridas, né? Essa tendência que nós temos, essa tendência que coloca eu e você como homem na condição de inimigo de Deus. Lembre-se disso. Essas tendências pecaminosas, essas inclinações do espírito humano, tá certo? Para as paixões, para os sentimentos que nos afastam de Deus, eles nos colocam como para guerrear contra Deus. E eu pergunto, o homem pode guerrear contra Deus? De maneira nenhuma, ele vai perder, tá certo? E esses sentimentos, esses desejos nos coloca em oposição a Deus. Mas nesta manhã, queridos irmãos, querida irmã, Deus coloca essa ferramenta poderosa para que possamos garantir, não é, a comunhão com Deus e evitarmos essas concupiscências tenebrosas, né, que é o pecado. Nós devemos nos sujeitar ao Senhor, né, e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Oh, queridos irmãos e queridas irmãs,
O contexto mundano que nós... Mundano, ó, não vai sair a palavra. O contexto atual, mundano, que nós vivemos, nos leva, nos empurra para esses sentimentos, né? Um mundo hedonista, um mundo egoísta, um mundo que se deleita no prazer. Mas eu quero dizer nesta manhã para você que a palavra de Deus nos diz: apesar de estarmos no mundo, mas nós não somos do mundo. Apesar de estarmos aqui, mas nós não pertencemos aqui. Apesar de estarmos ainda caminhando, paunilhando neste mundo cheio de intensas trevas. Mas para nós, servos do Senhor, do Deus vivo, raiou a grande luz. Portanto, nós não estamos mais nas trevas, nós estamos na luz. E na proporção que Tiago faz essa pergunta, ele mesmo dá a resposta nesses versículos, nessa leitura que nós fizemos. Quando ele diz: se evitarmos as concupiscências tenebrosas do pecado, para evitar, nós devemos sujeitar ao Senhor. Nós devemos sujeitar-nos a Deus. E aí ele completa: e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós. Queridos, nessa epístola, se nós formos fazer estudos, nós vemos que temos aqui pesadas exortações contra os crentes que cedem às paixões carnais. Mas todo crente cede essas paixões carnais, porque nós temos uma tendência, irmão, no nosso entendimento, de que essas paixões, elas são fruto da mocidade, e que geralmente os nossos jovens estão mais propensos a sentir essas paixões. Eu queria dizer para você aqui que é um lei do engano. Todo ser humano está sujeito a estas paixões carnais. Todos. O super crente, o menos crente, os mais crente, o que está numa posição elevada lá em cima, o pastor, o apóstolo, o bispo, sei lá, quantas nomenclaturas o homem vai inventar para si, né? O arcebispo e por aí vai. Todos estão sujeitos, porque somos seres humanos. E como seres humanos temos essa tendência natural. E nós vimos hoje, felizmente, que em muitas igrejas, irmãos, ocorre a situação em que havia na igreja de Corinto. Né? Se você for olhar, nós vamos ver rapidinho que em muitas igrejas atuais de hoje, as mesmas situações corriqueiras que acontecia na igreja de Corinto, ainda acontece. Onde, não obstante, os dons espirituais havia muitos crentes com eles, mas também havia muitos crentes carnais, que promovia disputa entre eles, gerando um clima de baixo nível espiritual. E que Deus nos guarde, né, irmão? Que Deus nos guarde desse espírito maligno. Hoje, infelizmente, também, como já dissemos aqui, alguns irmãos em muitas igrejas brincam com os dons que Deus dá à igreja para adornar a igreja. E eles brincam não se convertendo verdadeiramente a Deus. Há pessoas que acham, porque tem um dom de discernimento, dom de revelação, dom de profecia, se acham que estão acima do bem e do mal. Se acham que estão moldados, estão blindados. Não estão, meu querido. Porque os dons não são do homem, os dons é de Deus. É Deus quem dá. Nós, eu, ser humano, como você, nós somos chamados a produzir frutos. É isso que a palavra nos orienta, tá bom? Então, as origens e pelejas das igrejas, ainda hoje, que coisa interessante, né, irmão? Só mudou a época, só mudou o ano, mas a situação é a mesma nos nossos dias atuais, tá certo? É a mesma atuais, brigas, contendas, tudo isso é motivado por esses desejos carnais que impulsiona o homem a fazer isso. E esses desejos, eles são motivados por quem, querido? Pelo próprio diabo. Ele mesmo, o diabo, Satanás, tentou a Jesus Cristo. Tá certo? Ele tentou a Jesus Cristo. E continua tentando até hoje os servos de Deus, provocando essas guerras, provocando essas pelejas entre os crentes, não é? Que dão lugar a esta ação.
ele ainda, ele anda, como diz o próprio 1 Pedro 5,8, que ele anda ao derredor, bramando como leão, buscando, caçando, procurando a quem tragar. Infelizmente, muitos crentes não precisam nem muito esforço para o diabo. O diabo não tem nem muito esforço para encontrar algum desses irmãos que se colocam à disposição para o que o Satanás o usa, irmão. Essa é a verdade. Muitos de nós, às vezes, por não vigiarmos, quando pensa que não, estamos sendo usados pelo adversário das nossas almas. Mas nessa manhã de segunda-feira, a palavra do Senhor exorta a você que está me ouvindo: sujeitai-vos a Deus e resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Porque, queridos, essas guerras e pelejas, não é? Elas, infelizmente, não há essa união. E sem esta não há a bênção. Não há união nessas guerras. E se não ter a união, não há a bênção de Deus. Porque nós devemos nos prevenir, queridos, contra estas lutas e estas ciladas. Um outro agente também que promove estas guerras, não é? Que promove essas pelejas, é a carne. E o próprio Tiago, ele indagando de onde vêm as guerras e pelejas entre os crentes, ele responde que vem dos deleites que guerreiam nos seus membros. Verso 1, nós lemos isso aqui, né? Verso 1. Então ele diz de onde vem essas guerras, irmão? Esse espírito de guerra, primeiramente, porque deixa eu abrir um parênteses aqui, deixa eu voltar rapidinho aqui atrás. Olha, irmão, muitos crentes colocam, muitas vezes, culpa no diabo. Deixa eu dizer uma coisa para você aqui. O crente que não está convertido, o crente que não entregou verdadeiramente a sua vida, que não passou pela sua conversão, não teve a sua vida regenerada, nele habita os sentimentos mais maléficos possíveis. Então não é do diabo, é dele, é a velha natureza dele que ainda está reinando nele. É claro que o diabo, o que o diabo faz? O diabo, irmão, ele induz. Ele joga a isca, como já foi pregado de manhã aqui no programa Reflexão do Dia. Ele joga a isca, ele induz. Agora você cai se não estiver alicerçado na mão de Deus, né? Que tudo enquanto atribui ao diabo. E o homem está se isentando de sua responsabilidade? De maneira nenhuma. O homem também, nesse processo de tentações, o homem também tem a sua parcela de responsabilidade. Tem a sua parcela de cuidado. Como é que Jesus diz? Vigiai e orai. Tá só orando? Tá. Não tá vigiando não, filho? Tô não. Pois tá um fracasso. Então, por que eu estou dizendo, voltando a essa questão aqui? Porque muita gente hoje atribui o diabo, conta uma historinha, uma anedota, que uma certa casa no interior, antigamente, não tinha lâmpada, a lâmpada elétrica, como temos hoje, era luz. E aí um homem passando por um vilarejo, viu uma mulher com uma lamparina acesa e com uma colher cozinhando um ovo. E aí aquele homem parou e disse: que arrumação do diabo é essa aí? Não queria isso. O diabo disse: eu não, até eu estou surpreso com essa arrumação aí, nem eu sabia disso aí. Para você ver que o homem, né, essa anedota ilustra que a responsabilidade do homem, que nem tudo é do diabo, mas que o homem tem esta responsabilidade de se manter, de se conservar na presença de Deus, tá? Então é claro, irmão, você está isentando o diabo de culpa? Não estou isentando ele de culpa. Ele tem a sua culpa. Ele é o agente tentador, mas a palavra do Senhor nos diz que o pecado bate às tuas portas, cumpre a ti dominar o pecado. Ou seja, o diabo te tenta, mas procura dominar o diabo. O que a Bíblia diz? Resistir, sujeitai a Deus, né? Sujeitai a Deus e resistir ao diabo, e ele fugirá de vós, tá? Então, o segundo agente aqui nessa leitura bíblica que nós fizemos, nós temos a carne. Com Paulo, como o próprio Tiago, que já respondeu, e também Paulo vai dizer isso, né? Vai dizer que os pecados que operavam em nossos membros, tá certo? Em Romanos capítulo 7, verso 5, essas paixões ou deleites que operam em nossos membros, é a nossa velha natureza carnal, irmão, que está viva, reinando, operando aí mais do que nunca, tá certo? E muitos cristãos que, por não ter ainda mortificado a sua carne, se deixam dominar pelo pecado.
E um dos grandes pecados hoje que nós temos na atualidade, das tentações que, sobretudo, o mundo tem endossado isso, é aqueles de natureza, de origem sexual, né? Nós vemos hoje aí a imoralidade avassaladora na nossa sociedade, sobretudo na cultura ocidental, né? Que está denominada por uma ideologia que aqui não dá tempo para entrar nessa questão, tá certo? Sobretudo nessa cultura aí, nesse mundo que está nessa situação. Ainda Paulo Tiago, ainda nesse texto que nós lemos, ele vai responder ainda essa pergunta das origens das contendas, das pelejas. Ele vai colocar que é o diabo, que é a carne, e agora ele coloca que é o desejo de poder. Esse desejo carnal de poder tem origem, irmão, em Lúcifer. Ele foi o primeiro rebelde da história da humanidade. Ele foi o primeiro a desejar, a tomar o lugar que é de Deus. Ô, irmão, que coisa, né? Ele imaginou ser grande, ele imaginou ser maior do que Deus. E Ezequiel capítulo 28, versículo 2 e o versículo 17 vai dizer isso, que ele os tentou ser igual a Deus, tomar o lugar de Deus. Mas a Bíblia é clara em dizer que Deus não dá a sua glória a ninguém. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. E se vamos olhar o contexto desse mundo, dessas paixões infames e mundanas que ainda está operando no mundo, muitos hoje que querem subir nos cargos, né? E aí eles procuram passar por cima dos outros, gerando guerras e pelejas desnecessárias, é certo? Mas não faça isto. Se Deus tem um projeto, se você tem um projeto na sua vida, vai se cumprir naturalmente. Não vai precisar você passar por cima de ninguém, não vai precisar você puxar o tapete de ninguém, não vai precisar de nada disso. Se Deus tem essa promessa, se você tem a certeza da sua chamada, tenha por certo que no momento certo Deus vai exaltar a você. Deus vai exaltar, porque ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa, tá certo? Então, o melhor disso tudo, irmão, para se evitar esperar em Deus, é colocar-se debaixo da mão potente de Deus, esperar, tá? Esperar por ele, que ele exalta ao seu tempo. Exalta ao seu tempo. Ainda respondendo essas perguntas, guerras e pelejas, Tiago coloca nesse texto, a cobiça. E o próprio apóstolo diz, cobiçais e nada tendes. A cobiça, irmão, é uma ambição desmedida de riqueza, tá certo? Alguns colocam ela como a irmã da avareza, né? É o desejo incontrolável, tá? De obter dinheiro, né? De obter poder, de obter ganhos, tá certo? Isso é o cobiça, louvado seja a Deus. De bens materiais, não importa como, não importa. E tudo isso, queridos, a Bíblia chama de pecado. Aquilo que você consegue ilicitamente, a Bíblia chama de pecado. O que poderia ser bênção para a sua vida se torna a maldição. E a Bíblia é bem clara em dizer que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie. Não é a raiz do mal, é a raiz de toda espécie de males. E nessa cobiça, alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmo com muitas dores. 1 Timóteo capítulo 6, versículo de número 10. E finalizando aqui a nossa reflexão nessa manhã sobre a origem das paixões humanas, coloca ainda Tiago nesse texto que nós acabamos de ler. Tiago coloca a questão da inveja, né? Quando ele vai lá dizer no versículo 2, parte B: sois invejosos e cobiçosos e nada podeis alcançar. A inveja, ela é prima da cobiça e da avareza. Esta palavra vem da palavra indívia, que significa desgostoso ou pesar pela felicidade de outrem. Porque o invejoso, irmão, escute o que eu vou dizer para você, o invejoso, ele não quer algo semelhante ao seu. Não quer. Né? Você lembra aquelas criancinhas invejosas? Um bom exemplo disso é as criancinhas, quando criança, você brincou quando criança, teve essa oportunidade da infância de brincar, nós brincamos como criança, né, de carrinho, aquela coisa toda, e aí veio por outro menino que chorava porque queria um carro.
É igual, aí o pai ia, comprava um carrinho, dava para ele igual o que ele ia, mas ele não quer, pegava o carrinho, jogava fora, porque ele queria era aquele do coleguinha. Então o invejoso é isso, irmão. O invejoso, ele não quer algo semelhante ao seu. Não quer. Ele quer o seu. Louvado seja o nome do Senhor, nosso Deus. Então, nesta manhã, queridos irmãos, finalizo aqui a nossa reflexão, resistindo às paixões humanas. E essas paixões humanas, ninguém está isenta dela. O mais crente, pode dizer, digamos assim, se não se submeter a Deus, ele pode chegar a ser até dominado por esse desejo pecaminoso. Mas a nossa oração nesta manhã é que o bom Deus, que o Deus eterno nos ajude a controlar estes dois monstros que estão dentro de nós, esses dois lobos que estão dentro de nós. E que possamos mortificar esta carne e aguardar a bem-vinda esperança de Cristo. Louvado seja o nome do Senhor nosso Deus. Momento da oração. Convidando o exército de oração. Orai sem cessar. Momento da oração. Amado Deus, eterno Senhor, nesta manhã de segunda-feira, Pai querido, o Senhor nos direcionou para esta palavra, resistindo às paixões humanas. Senhor, em qual eu oro nesse momento e apresento a mim mesmo, Pai querido. Apresento também o meu amigo que está nos ouvindo nesta manhã de segunda-feira, o meu irmão que é crente, que serve a Deus e que tem lutado, Senhor, para resistir, tem lutado, Senhor, para não cair nesses desejos, nessas paixões pecaminosas. Mas em nome de Jesus, que teu Espírito Santo nos cubra, nos proteja, nos guarde e nos dê força para resistir esses sentimentos que é inerente ao ser humano. Pai, em nome de Jesus é que eu te peço tudo isso e por fé te agradeço desde agora e para sempre. Amém. Ok, hoje segunda-feira, segundou, como diz aí alguns, hoje segundou. Segunda-feira, o nosso carro-chefe de trabalho, aqui na Assembleia de Deus, em Bacabal, é o nosso culto de doutrina. Culto de doutrina hoje, aqui no Templo Central, e convidamos todas as congregações para estar nesse trabalho. A você, meu irmão, você, minha irmã, que está aqui em Bacabal, como diz o pastor Raposo, você que está pernoitando por Bacabal, e queira assistir o culto conosco, participar do culto conosco. O nosso endereço fica entre a Getúlio Vargas e a Oswaldo Cruz, aqui na Maranhão Sobrinho. Portanto, você é o nosso convidado especial para estar conosco, tá bom? Hoje, segunda-feira, nosso culto de ensino. Nosso trabalho principal hoje da Assembleia de Deus em Bacabal é o nosso culto de doutrina. E amanhã, culto em todas as congregações, Léo, prepara a música aí, que nós temos aqui um aniversariante especial, o irmão Cláudio Araújo, né? Está parabenizando o irmão aqui, deixa eu abrir aqui o zap, que ele mandou aqui a mensagem, um texto muito bonito, tá certo? É o irmão Henrique, né? Ele está aniversariando, está dizendo assim: a paz do Senhor Jesus Cristo, irmão Ribamar, manda aí um alô para os irmãos Henrique, que hoje está aniversariando. Aí ele diz: nesta data tão especial, quero parabenizar uma pessoa muito especial para Deus e para cada um de nós. Trata-se do irmão Carlos Henrique. Você comemora mais um ano de vida e nesse momento de alegria por esta data tão especial, quero lhe dizer que sou muito grato a Deus pelo presente da sua amizade. Que Deus, nosso Pai, ilumine ainda mais o seu caminho para que possa conquistar todos os seus sonhos e objetivos. Parabéns, meu amigo, parabéns e feliz aniversário. Então, meu irmão Cláudio Araújo aqui parabenizando o Henrique, aí na Vila São João, congregação Monte Sinai, que aniversaria hoje. Portanto, Carlos Henrique, receba aí os cumprimentos do irmão Cláudio Araújo e família, e também receba aí os cumprimentos de todos nós que fazemos aqui a programação da nossa emissora. E meu amigo Leonardo vai botar essa música especialmente aí para o Cláudio, para o Henrique, que aniversaria hoje.
Ok, voltando nesta manhã de segunda-feira, 3 minutos eu tenho aqui dentro do nosso programa para parabenizar também todos que estão aniversariando hoje, que aniversariaram sábado, que aniversariaram domingo e que estão hoje, segunda-feira, aniversariando. Receba aí o nosso cumprimento. Todas as músicas que nós tocamos aqui dentro do nosso programa foi para você, meu querido irmão, minha querida irmã, que está aniversariando hoje em qualquer parte da nossa grande Bacabal. Queridos, não tenho mais tempo, somente para te desejar uma boa semana. Que Deus abençoe grandemente o seu trabalho, abençoe a sua casa, a sua família, guarde e os livre do mal. E termino convidando você para amanhã, o nosso programa EBD no rádio, nesse mesmo horário, nesta mesma emissora. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, as doces consolações do Espírito Santo esteja habitando em você, em sua casa, hoje e sempre. Amém.